Vamos começar o segundo tempo do nosso encontro de hoje. E nesse segundo momento, gostaria de então apresentar o professor Ivan. O professor Ivan, professor da casa, professor de História do Brasil, tem um trabalho de peso, um trabalho importante na área de literatura, e é com muito prazer hoje que eu componho essa mesa com um colega da casa que tem contribuído bastante com a faculdade, com o programa de pós-graduação. Então, professor Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Sem mais delongas, eu vou fazer uma leitura de um texto que eu preparei para hoje, até como, enfim, um recurso para tentar fazer com que as ideias fiquem um pouquinho organizadas, visto que são apenas algumas notas soltas ainda, um trabalho muito preliminar. Então, vou começar a leitura. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqui presentes, entre estudantes, colegas da casa e convidados. Para mim é motivo de alegria poder fazer parte desse colóquio internacional, em sua 7ª edição. Sobretudo por se tratar de atividade que integra um projeto de cooperação entre duas universidades que, em parceria, ajudam a construir conhecimento e a resistir à ignorância que ora passeia célere por Nuestra América. Aliás, é impossível não deixar de pensar nas implicações políticas e institucionais que certa postura desbaratada, para dizer o mínimo, pronunciadas aqui e acolá, acerca de eventual posicionamento futuro quanto ao papel do Brasil no cenário latino-americano, pode vir a introduzir sobre acordos de cooperação internacional como este. Por isso, mais uma vez, estar aqui com vocês é motivo de celebração. Voltando ao nosso tempo, também me parece inevitável não assumir em algum grau os impactos que determinados acontecimentos recentes incidem sobre nós e nossos trabalhos. Atualmente, o acontecimento produz-se enquanto se desdobra sob nossos olhos, o que ecoa para nós historiadores as reflexões já muito bem estabelecidas por Pierre Nora em O Retorno do Fato, presente em um dos volumes da coletânea Faire l'Histoire. Nesse texto, Pierre Nora elaborou uma concepção que renovaria o que se compreendia até então sobre acontecimento. E aí eu vou fazer a leitura de um breve trecho do Nora. Contudo, isso já é o Nora falando, nenhuma época civil como a nossa viveu seu presente como já possuído de um sentido histórico. E somente isso seria suficiente para dotá-lo de uma identidade, para libertar a história contemporânea da sua imperfeição. Essa vasta democratização da história, que fornece ao presente a sua especificidade, possui sua lógica e suas leis. Uma delas, a única que aqui desejamos isolar, é que a atualidade, essa circulação generalizada da percepção histórica, culmina num novo fenômeno, o acontecimento. Nora também quem nos chama a atenção para a mediatização da história, a partir do acontecimento. Citando novamente Nora. Com muito mais força, na medida em que os mídia impõem imediatamente o vivido como história e que o presente nos impõe em maior grau o vivido. Uma imensa promoção do imediato ao histórico e do vivido ao lendário opera-se no momento mesmo em que o historiador se encontra confuso nos seus hábitos, ameaçado nos seus poderes, confrontado com o que se aplicava em outro lugar a reduzir. Penso nisso até como uma forma de evitar algo que fica entre a ansiedade e a procrastinação, e que nos leva a uma completa absorção pela horda de fatos que avança sobre nós ao navegarmos brevemente em redes sociais, portais de notícias, etc. Quando convidado para realizar essa conferência, eu, por exemplo, estava completamente envolvido neles.
E aí foi a partir disso que procurei pensar o meu atual objeto de pesquisa, meu projeto de pesquisa de forma mais ampla, onde me dedico a elaborar uma reflexão de cunho teórico-metodológico sobre as condições e possibilidades do estudo das histórias em quadrinhos, HQs, daqui por diante, no interior da pesquisa histórica. Portanto, antes de abordar que acontecimentos são esses, que me sensibilizaram ao ponto de redimensionar a minha fala nesse colóquio, faço aqui um breve comentário sobre o projeto que eu desenvolvo aqui. Bom, desde meados do século XIX, as HQs se constituem numa das mídias mais populares entre leitores de diversas idades. As lembranças que muitos guardam de suas próprias leituras ou de terceiros que liam HQs contrasta com a tímida reflexão de âmbito histórico que até agora se acercou deles. Campos como artes visuais, estudo de mídia, teoria literária, já assumiram as HQs como linguagem dotada de aspectos narrativos específicos. Mas pouco se questiona, no interior dos estudos históricos, acerca das contribuições que elas poderiam trazer para a história e para a historiografia. E esse projeto de pesquisa aqui, enfim, que eu desenvolvo na casa, busca apontar alguns caminhos nesse sentido, ressaltando as relações entre cultura visual, história editorial, e assumindo a materialidade das HQs como um elemento-chave para compreender a sua historicidade. Sendo um desdobramento de algumas pesquisas que realizei ao longo da minha trajetória, da graduação ao doutorado, dessa vez eu tenho um tom aqui quase programático, onde eu lanço mão de alguns estudos de caso para explorar possibilidades mais amplas em termos de reflexão teórico-metodológica. E aí as obras são Fantomas contra los vampiros multinacionales, de Julio Cortázar, Batman Chile, do chileno Enrique Lin, e as brasileiras Pega pra Caput, de Luiz Fernando Veríssimo e outros, e H, de Hermílio Borba Filho. Em outras palavras, a pesquisa busca desenvolver estratégias e abordagens possíveis para o estudo das HQs desde uma perspectiva histórica, atendo-se à historicidade da linguagem como objeto, parará, parará. Mais especificamente, eu vou abordar aqui o trabalho do Cortázar, esse Fantomas contra los vampiros multinacionales. Ainda que se trate de obra que cada vez mais vem chamando a atenção de pesquisadores interessados na produção do escritor argentino, ela não goza da popularidade de títulos como Rayuela e Histórias de Cronópios e de Famas, entre outros. Por isso, eu vou apenas apresentar alguns aspectos relativos a ela, com vistas a tentar pensar questões relativas ao mundo dos impressos e das HQs. Para tanto, partirei de dois acontecimentos recentes presentes na nossa vida política, que, ao meu ver, dialogam com alguns pontos também presentes nesta obra. E aí o que justifica o porquê de eu ter escolhido essa obra para falar aqui um pouquinho. O primeiro acontecimento ocorreu em fins de agosto deste ano, quando o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, foi sabatinado pelos âncoras do Jornal Nacional, o principal telejornal da TV brasileira. Nos marcos de uma campanha eleitoral, onde o debate moral de viés conservador ganhou amplo destaque junto ao eleitorado, contaminando mesmo eventuais propostas mais efetivas que qualquer candidato pudesse ter para áreas como economia e planejamento, num dado momento, nessa sabatina, questionou-se o candidato sobre o seu posicionamento em relação à homofobia. Como resposta, o então candidato apontou que passou a ser acusado de homofóbico em 2010, após denunciar o que seria a distribuição de um, abre aspas, kit gay para as escolas, a ser lançado durante o governo Dilma Rousseff. Como prova, ele exibiu um livro intitulado Aparelho Sexual e Companhia. A reação dos âncoras do Jornal Nacional foi de susto, tentando evitar ao máximo que o livro em questão fosse mostrado em rede nacional, o seu conteúdo, o que contribuiu para reforçar o argumento do então candidato sobre o conteúdo inapropriado para crianças que estaria presente na obra em questão. Bem, o que Bolsonaro afirmou e afirma sobre o kit gay é uma reconhecida mentira, já rebatida por diversos órgãos de comunicação, preocupados em estabelecer a veracidade dos fatos, no combate a afirmações que compensam pouco apreço à verdade pela ênfase na virulência e no sensacionalismo.
então não vou me alongar aqui. É mentira também o que ele fala, e fala sobre o livro em si, assunto que aí me interessa mais, pois acho que ele traz elementos para pensar temas como a circulação e a recepção dos impressos, e também me ajuda a pensar o meu tema. Então, vou falar um pouquinho desta obra. Aparelho Sexual e Companhia é um livro editado pela Companhia das Letras em 2007, a partir de original publicado em 2001 na França, intitulado Le Guide du Zizi Sexuel, alguma coisa como o Guia Sexual do Pipi. Pênis, né? Enfim. Seus autores são Hélène Brûlé e Philippe Chapuis, mais conhecido como Zep, esse último, Philippe Chapuis. Brûlé é uma escritora de obras infanto-juvenis, de tom satírico, e autora de HQs franceses, as bandes dessinées, e com ênfase em adaptação de obras literárias. Já o Zep é um bem conhecido autor de bande dessinée, cujo personagem de maior sucesso e que protagoniza Aparelho Sexual e Companhia se chama Titeuf. Originalmente publicado como HQ, o personagem já foi editado em livros e adaptado para animação, contando com bem-sucedidas traduções para 25 idiomas e vendas na casa dos milhões. Afora uma escultura em sua homenagem na sede da editora, que é um antigo convento do século XVII, murais urbanos e um filme mesmo protagonizado por ele, pelo personagem Titeuf, o sucesso que ele faz na França é tamanho que muitos pais passaram a querer dar o nome dos seus filhos em homenagem ao personagem Titeuf. E Titeuf, em francês, é uma redução de petit œuf, pequeno ovo. Então, as pessoas queriam botar o nome dos seus filhos de pequeno ovo, o que contrasta bastante com o que acontece aqui no Brasil, né? E como o livro chega aqui? Como disse, a sua primeira edição francesa data de 2001. A brasileira é de 2007, publicada sem maiores repercussões, com tiragem pouco expressiva e logo esgotada, e sem vias de ser reeditada. De acordo com a editora brasileira, Companhia das Letras, em 2011, o Ministério da Cultura adquiriu 28 exemplares, destinados a bibliotecas públicas e, portanto, para o público geral, algo bem distante de o MEC ter adquirido centenas de milhares de cópias do livro, como falou o candidato, dando a entender que, então, esse livro fez parte de políticas de distribuição do livro em escolas, como o PNLD, o PNBE, enfim. Após a polêmica entrevista no Jornal Nacional, a Companhia das Letras se manifestou a respeito de uma reedição da obra, aproveitando toda a polêmica. E o livro passou a ser um dos mais buscados no site Estante Virtual. É o mais famoso portal para a venda de livros usados do Brasil. Nesse último fim de semana mesmo, preparando aqui a conferência, eu fiz uma breve pesquisa no Estante Virtual, eu encontrei uma cópia do livro à venda por R$ 160, o que indica uma supervalorização do preço da obra, a partir de toda a polêmica em torno dele. Bom, tudo isso indica que o livro e o impresso, e é isso que me interessa, conta com uma história de vida, em algum grau, própria, autônoma, e que, até certo ponto, escapa das expectativas dos seus autores, editores e leitores. Sendo um objeto, o livro teria uma vida social, conforme a formulação do Appadurai. E o seu valor econômico e cultural deve ser apreendido a partir da sua circulação entre realidades diversas, como também sugeriu um pesquisador chamado Daniel Miller. Num certo nível, então, comprova a ideia sugerida por dois pesquisadores do livro e da leitura, que é o Thomas Adams e o Nicholas Barker, ao sugerirem que o circuito de comunicação que leva o impresso a afirmar-se enquanto realidade social deve centrar esforços no objeto impresso em sua materialidade, ou seja, passando pela produção, circulação, conservação e recepção, por exemplo. Tal modelo serve de contraponto ao famoso circuito elaborado por Robert Darnton, bem conhecido aqui, publicado num dos capítulos da coletânea O Beijo de Lamouret, que é bastante centrado nos agentes do impresso, os autores, os editores, os leitores, etc. Afinal, como esse caso exemplifica,
o livro passou a ser lido e interpretado de maneiras totalmente inesperadas aos agentes nele envolvidos, como o próprio autor. E tudo isso a partir de onde ele foi editado e onde que ele foi lido. Tal dimensão, enfim, me parece fundamental para pensar o impresso, e também é um elemento que marca essa obra que eu pesquiso, Fantomas contra os vampiros multinacionais. Por isso, então, cabe também descrever a sua trajetória, partindo desse título, Fantomas, que antecede a obra de Cortázar. Na verdade, no universo franco-belga de publicações impressas, originalmente, Fantomas é um personagem criado por Marcel Alain e Pierre Souvestre, protagonista de 32 romances policiais, digamos assim. Publicados entre 1911 e 1913, pela editora Fayard, os títulos de Fantomas seguiram à risca o contrato inicial, que estipulava a redação de um romance por mês. A série fica entre o romance folhetim e a tradição de personagens criminosos, como o rocambole. Daí vem a expressão rocambolesco, para falar de situações pitorescas, aventurosas. Rocambole, Arsène Lupin e o Fantasma da Ópera, entre outros do gênero. A violência que norteava as ações do personagem principal, o clima urbano e algo perigoso da Belle Époque parisiense e o amplo espectro de novas tecnologias da época, do início do século XX, carro, trem, estão presentes ao longo da obra, conferem a Fantomas um ar bastante moderno, em sintonia com as transformações culturais do início do século XX. O seu texto, que é veloz e dinâmico, também expressa tal modernidade, na medida em que seus autores ditavam e datilografavam as histórias numa espécie de gravador, ao longo de uma semana, após terem se reunido por 3 dias para discutir detalhes de um dado título. Para a revisão final, mais 2 dias, o que dava cerca de 12 dias para um volume de Fantomas ficar pronto. O contrato previa 32 volumes, com um total aproximado de 15 mil páginas, o que gira em torno de 468 páginas para cada livro. Então, vejo que é uma produção em alta escala. Não por acaso, essa obra vai ser dotada de uma poesia espontânea e automatizada, que gerava uma atmosfera fantástica e faria com que Fantomas fosse celebrado por diversos nomes ligados às vanguardas das primeiras décadas do século XX. Sandra, Cocteau, Picasso, Apollinaire, etc. Com o fim do contrato, a morte de um dos autores, o Pierre Souvestre, por gripe espanhola, em 14, e o início da Primeira Guerra Mundial, os esforços para publicar uma outra série de livros Fantomas concretizam-se apenas em 1925, sob o comando de Marcel Alain, o parceiro que ficou. De maneira algo errática, a sua história editorial se estende até os anos 60, mas sem o mesmo sucesso. Em paralelo, Fantomas consolida uma controversa carreira em outras mídias, notadamente o cinema, ao ponto de, em 64, uma adaptação satírica e bastante descaracterizada em relação ao original, torna-se um sucesso de público. Conforme afirma um historiador chamado Louis Cartiagat, apesar das tiragens acumuladas que superam a soma de 800 mil exemplares somente na França, atualmente essa versão original do Fantomas é muito pouco conhecida no mundo. A trajetória também errática da série se estende desde o ponto de vista transatlântico, notadamente na América Latina. Então, é possível encontrar referências a Fantomas na Buenos Aires dos anos 10, em versões ilustradas da série em jornais mexicanos dos anos 30, e Neruda chega mesmo a mencioná-la rapidamente no seu Memorial de la Isla Negra, publicado em 1964. Porém, é possível dizer que, para muitos latino-americanos, Fantomas não é conhecido pela versão de Alain e Souvestre, mas sim a partir da edição no formato de revistas em quadrinhos, publicada a partir de 66, pela editora mexicana Novaro, no interior da revista Tesouros de Cuentos Clássicos, destinada a lendas e relatos exemplares. A versão em quadrinhos, em HQ, em revista de HQ, torna-se um sucesso instantâneo. Perdão, a versão em quadrinhos torna-se um sucesso instantâneo, ao ponto de, em 69, merecer revista própria, intitulada Fantomas, La Amenaza Elegante,
que logo vai circular por toda a América Latina. E mesmo no Brasil chega a ser publicada pela Ebal, entre 70 e 71. No formato de revista em quadrinhos, o personagem Fantomas, agora sem acento circunflexo, isso é importante marcar, assume um perfil híbrido. Então, ele é um pouco de super-herói, com habilidades sobre-humanas, e como Batman, ele é uma espécie de magnata com vida dupla. Ele é um pouco de James Bond, lançando mão de apetrechos tecnológicos de todo tipo, de Arsène Lupin, porque se utiliza de disfarces vários para agir. Ele é um pouco de Robin Hood, porque ele tem um pouco de justiça social também. E ele tem alguma pretensão intelectual, como dá para ver aqui pelos títulos, né? Então, Fantomas salvou a vida de Charles de Gaulle, ou o dia em que o Fantomas se psicanalizou com Freud. Bom, numa revista em especial, Fantomas deve impedir que um vilão destrua os livros do mundo. O título da história é aqui, né, La Inteligência em Llamas, e eu vou falar um pouco sobre ela. Foi publicada em 75. Um pouco sobre a história. Logo após constatar desfalque em seu acervo de livros e obras raras, incluindo aí manuscritos de Chaucer, Chesterton, A.J. Wells, o diretor da Biblioteca de Londres comunica o ocorrido à polícia local. Dias depois, o mesmo ocorre na França, e somos informados de que obras de Victor Hugo, Gautier, Proust também sumiram. Na Itália, Dante, Petrarca, Petrônio, Virgílio, Ovídio, todos desaparecem. Logo, Fantomas é informado do ocorrido ao ler um jornal, enquanto jantava com uma atriz, Ira von Fürstenberg, após assistirem a uma encenação da Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht. Fantomas, então, já uniformizado e usando uma máscara que mais remete aos lutadores mexicanos de luta livre, corre para se inteirar do seu caso, no seu QG secreto, junto a Libra, uma de suas assistentes relacionadas aos signos do zodíaco. E fica sabendo que outras bibliotecas, em Calcutá, Bogotá, Buenos Aires, Tóquio, Moscou, além de, abre aspas, todas as Bíblias, todas as Divinas Comédias e toda a novela de Dostoiévski, fecha aspas, também ardiam em chamas. Diante desse cenário aterrador, Fantomas busca ajuda de Julio, Octávio, Alberto e Susan, respectivamente, Julio Cortázar, Otávio Paz, Alberto Moravia e Susan Sontag. Os ataques, por sua vez, desatam o que na HQ é classificado como uma psicose coletiva. Então, aqui a gente tem o Cortázar conversando com Fantomas. E os ataques desatam o que na HQ é classificado como uma psicose coletiva, que seriam as pessoas simplesmente querendo queimar livros, seja pessoas de lugares distantes, apartados, afastados, enfim, gente que queima Dostoiévski para se aquecer, etc. Os ataques, logo ficamos sabendo, partiram de uma seita secreta, que visava lucrar com o bibliocídio em série, ao mesmo tempo em que argumenta fazer isso para o bem da humanidade. Bom, isso não fica muito claro, a relação entre ambos. Enfim, é uma revista bastante simples nesse sentido. Bom, em todo caso, para atrair a seita, Fantomas resgata uma edição dos anos 1440, 1450, tida como original dos Contos de Canterbury, do já mencionado Chaucer. Trata-se, é claro, de uma associação bastante livre com a obra, visto que ela originalmente foi escrita entre 1387 e 1400. As adições que os Contos de Canterbury sofrem ao longo do século XV existem, mas não há registro de edição manuscrita ou impressa no período da revista indicado, 1440 e 1450. Então, a despeito de, para o olhar mais rigoroso de um bibliômano, tratar-se de uma falsificação grosseira da obra de Chaucer, na HQ, a referida edição é levada para um leilão, de forma a atrair a tal seita de destruidores de livros. Isso possibilita Fantomas implantar uma espécie de microchip em alguns de seus membros, para rastreá-los até a sede da seita. Indignado ao saber que tudo fazia parte de um plano de milionários para banir todo tipo de conhecimento presente nos livros e milionários malucos, digamos assim, ele consegue desbaratar a seita e fim da história. Quando Cortázar é avisado
sobre a revista, ele lê a revista e chega à seguinte conclusão. Aí eu vou citar agora o Cortázar. Senti que Fantomas, com toda a sua inteligência e energia, se equivocara na HQ de Livros Queimados. Pareceu-me que era muito fácil atribuir esse bibliocídio em grande escala a um mero demente, a um mero louco, e que forças dissimuladas teriam levado a Fantomas a uma pista falsa e incompleta. Quase simultaneamente, eu disse que meu dever era ajudá-lo e explicar o que parecia ser a verdade. Mas como fazer isso? Como chegar a Fantomas? A resposta era óbvia: por meio de outra HQ, posto que era o único terreno comum entre ele e eu. E aí, Fantomas contra os Vampiros Multinacionais, que vai ser a obra de Cortázar, foi publicada também no México, em 1975, também no mesmo ano, mas por uma outra editora, sob o formato de revista em quadrinhos, em HQ, entremeando imagens de HQ da própria revista que serviu de inspiração. Fantomas vai em Inteligência em Llamas. Então, aqui, por exemplo, ele pega a própria HQ que fizeram sobre ele e incorpora no seu livro. Então, como dá para ver aqui, né? Essa aqui é a HQ original, mas dentro do livro do Cortázar. Então, ele entremeia imagens de HQs da revista que inspirou Fantomas vai em Inteligência em Llamas, com documentos, colagens fotográficas, textos de autoria de Cortázar, um relato da participação dele no Tribunal Russell, denunciando os crimes que eram cometidos na América Latina durante os anos 70, pelas ditaduras, etc. Bom, ainda que não seja o trabalho mais conhecido de Cortázar, Fantomas contra os Vampiros Multinacionais aponta para uma série de temas relacionados ao processo de criação literária do Cortázar. E, bom, pelo tempo eu vou passar um pouco isso, porque meu foco não é tanto o Cortázar. Mas, bom, eu trabalho com uma ideia do Genet, de palimpsesto, enfim, um texto como reescritura de textos anteriores, dialogando com eles sem silenciá-los, o que faz com que se amplifique a gama de relações entre eles. Bom, as apropriações aí da linguagem, articulando técnica, estética, proporcionam, inclusive, questões para a autoria. E aí o Cortázar constrói um diálogo ficcional, explicando a questão da autoria da obra. Ele está sendo supostamente entrevistado. E aí o entrevistador fala: há rumores nos meios cultos que o seu novo livro é heterodoxo, anfíbio, ilustrado e em cores. Cortázar fala: não é um livro, devo fazê-lo notar, mas sim uma simples HQ. Isso que chamam aí de tiras cômicas ou desenhos animados, muñequitos, com algumas modestas adições da minha parte. O entrevistador: então agora você desenha e faz tudo isso? Ele fala, Cortázar: não, os desenhos eu peguei de uma HQ do Fantomas. Então foi um roubo? Não, roubo não, senhor. Essa HQ Fantomas falava de mim e agora eu falo dela. Então uma espécie de plágio? Não, tampouco, rapaz. Tchê. Deixem eu falar um pouco aqui por 2 minutos que eu explico toda a coisa. Bom, a queima de livros, que é o motivo que inspira boa parte da ação aí desse jogo de cópias e apropriações de Fantomas e o Fantomas do Cortázar, reforça mesmo o jogo de referências presente na própria HQ e nesse trabalho de Cortázar. A primeira que vem à mente, certamente, é Ray Bradbury e seu romance distópico Fahrenheit 451, especialmente quando, ao se deparar com os membros da seita, Fantomas argumenta ter um amigo que guarda, abre aspas, fotocópias de todo o livro que aparece, fecha aspas, o que lhe permitiria aplacar o bibliocídio promovido pela seita. No caso, aqui a fotocópia faz às vezes do arquivo mnemônico e evita o esquecimento, que é um pouco a tônica do Fahrenheit. Bom. O título original, lá Inteligência em Llamas, por sua vez, parece fazer referência a um poema do mexicano José Gorostiza, Muerte sin fin, que ele começa falando justamente: ó inteligência, soledad en llamas, e que falecera 2 anos antes da publicação da revista. Mas também pode ser, e isso são apenas notas, enfim, ideias soltas, pode ser também um diálogo com Llano en Llamas, uma coletânea de contos do Juan Rulfo,
Uma tradução livre seria, levando em conta a literação do título, seria Chão em Chamas aqui no Brasil. Bom, além disso, há toda uma longa história de bibliocídios que marca a história da humanidade, com a qual é possível estabelecer aproximações aqui. Bom, listar todos esses tomaria a conferência de todo, e eu já estou com algum tempo. Alguns são bem conhecidos, como o incêndio que devastou a Biblioteca de Alexandria, um dos centros de saber da antiguidade, a censura a livros promovida pelo Index Católico no século XVI, e que estimulou a destruição de obras promovidas por reis e autoridades europeias. Os ataques nazistas a bibliotecas judaicas por toda a Europa, desmantelando seus acervos, ora queimando livros que não considerava relevantes, ora transferindo edições raras para compor uma biblioteca que centralizasse todo o conhecimento na Berlim nazista, bem como a resistências a tudo isso. E mais diretamente relacionado aqui a fantomas contra os vampiros multinacionais e também aos meus interesses de pesquisa, eu gostaria de mencionar outros dois casos. O primeiro é ligado aos anos de macartismo nos Estados Unidos e que levou revistas em quadrinhos a serem debatidas no Senado, analisadas por psiquiatras, como este aqui da foto, né, que lê uma revista chamada Shock, e também queimadas por grupos conservadores, ligados à religião, enfim, grupos religiosos. Bom, as revistas elas eram, nesse contexto de anos 50, macartista, eram acusadas de promoverem valores contrários à manutenção da família e tudo mais. Então, Batman e Robin seriam um casal homossexual, Superman, um gigante arrogante acima da lei, Wonder Woman, uma contrapartida lésbica para o Batman, etc. Penso que tem alguma relação na medida em que se tratam de revistas em quadrinhos. E um outro caso, esse que eu estudei um pouquinho mais no doutorado, é o chileno, onde, após a tomada do poder pelos militares em setembro de 73 e o estabelecimento de uma violenta ditadura militar no país, seguiu-se a dissolução física de tudo que representasse a experiência de construção do socialismo que governara o país por pouco mais de 2 anos até ali. Assassinato e tortura tornaram-se política de Estado. Outros tantos, expulsos do país, fizeram com que o exílio chileno fosse um dos mais dramáticos da história recente das ditaduras latino-americanas. Por exemplo, chama a minha atenção em especial o caso do Hospital Ochagavía, construído durante os anos do Allende, para ser um grande hospital popular, enfim, mas que foi abandonado e deixado em ruínas durante os anos Pinochet, apesar do interesse de algumas empresas em retomar suas atividades como hospital, e tornando-se aí um grande elefante branco na cidade de Santiago. Mas também ocorreu ali uma famosa perseguição a livros tidos como marxistas, sobretudo aqueles publicados pela editora associada ao governo da Unidade Popular, Quimantu. Com 11 de setembro de 73, a editora Quimantu foi empastelada pelas forças golpistas, tendo seus livros e revistas queimados em praça pública, conforme relata Ariel Dorfman em suas memórias. E aí agora eu leio brevemente o Ariel Dorfman. Todos sabíamos, por fontes diversas, que durante a primeira semana da chegada ao poder, os militares fascistas, junto com a tomada do poder, se dedicaram devotamente à tarefa de usurpar a cultura. Com entusiasmo, com fervor de viciados em drogas, queimaram toneladas de livros que se encontravam no depósito da editora Quimantu. Tamanha truculência conservadora e autoritária caminhou lado a lado com a ascensão de uma visão neoliberal na economia, alinhada à recusa de explicações teóricas e em defesa de um laissez-faire quase irrestrito. Tais noções orientam o pensamento econômico da Escola de Chicago, o qual buscou-se adotar no Chile e, mais recentemente, está sendo retomado aqui no Brasil, onde, como já disse Caetano Veloso, aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Em meio a bibliocídios e ruínas, retomo, então, o segundo acontecimento que me motivou a falar sobre a inteligência em chamas. Ele parece já distante para nós, mas ocorreu há menos de 2 meses, no dia 2 de setembro, um domingo à noite.
Logo, as imagens do Museu Nacional em chamas ganharam o mundo à medida em que avançavam sobre o próprio museu, à medida em que o fogo avançava sobre o próprio museu. Para espanto geral, assistimos pela TV e compartilhamos com nossos grupos de amigos o fogo engolir um dos mais ricos acervos da América Latina. Enfim, a coleção é imensa, né? Maior acervo de Egito Antigo da América Latina, entomologia, línguas de tribos nativas do Brasil, fora décadas de bibliografia construídas a partir de defesa de dissertações e teses, etc., etc. A cada minuto que a água dos hidrantes localizados próximo ao museu não tinha vazão suficiente para aplacar o fogo, a gente era lembrado de algumas peças raras do museu que estavam em vias de desaparecer. Enfim, Luzia, que é o mais antigo fóssil humano encontrado aqui no Brasil, é o meteorito Bendegó, trono do rei Daomé, etc. Então, o compartilhamento do consumo, das chamas que consomem o museu, ao consumo da tragédia, que passa, então, por você compartilhar a dor e a indignação, é um elemento que merecia alguma discussão mais substanciada, assim como o impacto de um acontecimento no presente sobre a massa de outros que o antecedem, mas eu vou escapar disso porque o tempo está acabando. Então, vou focar em outro aspecto, relativo à capacidade do acontecimento em sua dimensão midiática, visual e material, remeter a toda sorte de fenômenos históricos, de forma a estabelecer relações que contam com a destruição da cultura como um ponto em comum. Se, conforme postulou Fernand Braudel, acontecimentos dos mais banais, citando ele agora, podem ser os indicadores de uma realidade de grande dimensão e, algumas vezes, maravilhosamente, de uma estrutura, fecha aspas, para os meus fins de pesquisa foi inevitável lembrar da larga história de bibliocídios que a humanidade passou até hoje. Então, quando Georges Duby, por exemplo, defende que, citando Georges Duby, os acontecimentos são como a espuma da história, bolhas que, grandes ou pequenas, irrompem na superfície e, ao estourar, provocam ondas que se propagam a maior ou menor distância, ele pensava nas memórias que se construíram a partir da Batalha de Bouvines, ocorrida no início do século XIII. Parece-me que, de bolhas e ondas que irrompem para o futuro, dando vida a memórias, o fogo aqui realiza um caminho oposto, ao avançar rumo ao passado, ora inserindo-se numa série de destruições, ora resultando na morte cultural de um povo. E aí, como escreve o famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, ao conjecturar do porquê o imperador chinês destruiu todos os livros que falavam sobre o passado, ao mesmo tempo em que ordenou a construção de uma grande muralha, me pergunto se a destruição da cultura estaremos condenados a fecharmos-nos na construção de muros a uma obra, como diz o Borges, tão vasta quanto o passado, tão nécia e inútil quanto, fecha aspas. Ambos os casos, do falso escândalo do aparelho sexual e companhia e da destruição do acervo do Museu Nacional, são, ao meu ver, exemplares acerca das relações conflituosas que se estabelecem sobre livros impressos. Em graus diferentes, representam a destruição material do conhecimento sistematizado e sintetizado em páginas, tipografias e cadernação. Eu vou pular um debate sobre digitalização que eu tinha feito, porque senão não vai dar tempo, não. Vou apontar para a conclusão já apontando para a conclusão. Então, a partir de duas situações recentes, relativas aí ao universo da bibliografia, procurei discutir alguns aspectos relativos a um dos estudos de caso que ora analiso no meu projeto de pesquisa. Fica claro que o bibliocídio conta com larga história, tangenciando temas como autoritarismo, censura, omissão, etc. Isso para não falar também de uma história igualmente larga da perseguição a livros, a obras e a autores. Afinal, como afirmou Paul Valéry, os livros e o homem têm inimigos comuns: o fogo, a umidade, os animais, o tempo e o seu próprio conteúdo. A destruição e as ruínas costumam operar numa carga negativa, associada à perda, luto, memória daquilo que existira até então, ou numa afirmação positiva tragicamente instrumental da vontade moderna.
levada aí ao pé da letra numa declaração, por exemplo, de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do regime nazista, que, durante uma queima de livros promovida em maio de 1933, por estudantes em diversas cidades universitárias alemãs, afirmou que, citando agora Joseph Goebbels, o intelectualismo judaico está morto. A alma popular alemã pode se expressar. Essas chamas não apenas iluminam o final da era antiga, mas também lançam luzes sobre o novo. Nunca antes os jovens contaram tão bem com o direito de limpar os escombros do passado. Se os velhos não entendem o que está acontecendo, compreendam que nós, rapazes, chegamos e fizemos isso. O velho arde em chamas, e o novo será moldado pela chama em nossos corações. É isso mesmo. Penso que fenômenos como bibliocídios e ruínas operam também num terceiro nível, não apenas nessas duas cargas positiva e negativa. E a um nível relativo à sua inserção no tempo, pelas brechas que se inauguram a partir da presença material daquilo que se desmaterializou. Dias após o incêndio no Museu Nacional, como numa presença fantasmagórica, papéis queimados voavam pelas redondezas do museu, chegando a casas e prédios localizados nas cercanias dele, e mobilizando grupos de pessoas que buscavam preservar tais papéis a todo custo. Aí, ao discutir o caráter inconcluso do Hospital Ochagavía, que eu mencionei há pouco, do Chile, um latino-americanista chamado John Beasley Murray defende que as ruínas também carregam, em sua permanência, fagulhas de utopia que apontam para o futuro e superam os enquadramentos ideológicos hegemônicos, pela brecha temporal que a ruína incide num dado contexto. Aí agora eu cito John Beasley Murray. Como tal, esta ruína não é a base para o presente, mas sim para um futuro que ainda está por chegar. Neste meio tempo, segue enquanto uma estrutura que teimosamente se recusa a ser decodificada ou reescrita. Parece resistir a qualquer tentativa de ser completada, a qualquer tentativa de articulá-la no interior de um projeto hegemônico. Isso é uma evidência de um impulso utópico que ultrapassa os limites de restrições e frustrações do presente. Ele fala isso porque o Hospital Ochagavía, durante muito tempo, se tentou revitalizá-lo, transformar num shopping, num espaço cultural, mas nunca deu certo. Parece que agora voltou esse debate novamente lá. Por isso, a partir da materialidade do texto como estratégia central para a construção da sua narrativa, uma obra de ficção como Fantomas contra os Vampiros Multinacionais nos lembra que o bibliocídio carrega uma longa história, marcada por silenciamentos e ressurgimentos. Se a queima de livros é uma estratégia de poder que visa silenciar o passado, escrever sobre experiências passadas de bibliocídio me parece permitir que os impressos encontrem um novo lugar na memória social e nos textos, dentro dos limites que nós temos para intervir nessas questões. Com isso, eu encerro agora a minha fala com um trecho, enfim, é um poema maior, mas é um trecho de um poema do Camões, de 1595, onde o poeta português ele canta para a amada que o abandonou. Mas acho que os versos finais apontam um pouco para o que eu tentei esboçar aqui. Eu vou ler só os versos finais. E, se meus rudos versos podem tanto, que possam prometer-te longa história, daquele amor tão puro e verdadeiro, celebrada serás sempre meu canto, porque, enquanto no mundo houver memória, será a minha escritura o teu letreiro. Aí concluo. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivan, pela exposição tão interessante, tão instigante que o senhor acabou de apresentar para a gente. Eu vou abrir para perguntas, mas, na verdade, enquanto os colegas pensam uma pergunta, eu já vou fazer uma provocação, na verdade, em relação à sua apresentação, e em relação também ao título que você apresentou para a gente, né? Inteligência em Chamas. De alguma forma, essa é uma metáfora também para algum tipo de indiferença e desprezo para
o que eu poderia chamar aqui de autoridade dos especialistas, entre aspas, né? E eu me explico, né? Porque, na verdade, é o momento pelo qual nós estamos passando, e nós vivemos isso ao longo desse ano aqui no Brasil. Uma indiferença e um desprezo com que a autoridade dos especialistas foi tratada. Que autoridade dos especialistas é essa? Historiadores, filósofos, sociólogos, todos eles foram jogados numa espécie de vala comum da opinião, em que, então, o objeto, o passado, tratado pelos especialistas, a opinião e o conhecimento do especialista, ele acabava sendo igualado ou estabelecido como uma opinião de qualquer outra pessoa que não tem qualquer tipo de conhecimento sobre um determinado evento, mas tem uma opinião. Eu acho. O eu acho tem a mesma opinião que uma pessoa que estudou profundamente a cultura das HQs ao longo de 4 anos, de 10 anos. A mesma coisa se refere à vida política nacional. O eu acho que no WhatsApp, no Facebook, em redes sociais, teve o mesmo peso, e algumas vezes um peso até maior do que essa, entre aspas, autoridade dos especialistas. Eu vi isso muitas vezes ocorrendo ao longo desse ano. Como é que a gente explica exatamente essa inteligência em chamas, esse tipo de procedimento que acabou jogando na vala comum todo um conhecimento que é agregado em virtude simplesmente de uma... Não é simplesmente, mas em virtude de uma disputa política que acirrou tanto os ânimos da população brasileira? É uma pergunta muito simples, né? Boa tarde a todas e todos. Professor Ivan, meus parabéns pela sua fala. Eu queria a sua opinião sobre o seguinte. O vice-presidente eleito fala em um revisionismo sobre a ditadura militar no Brasil, para que se conte a real história, né? Numa caça aos livros que não contam essa história da maneira correta, como realmente aconteceu, né? E isso preocupa muito, né? Nos preocupa muito, obviamente. E na quarta ou quinta-feira da semana passada, eu estive em um evento promovido pelo Ministério Público Federal, no prédio do Ministério Público Federal, no qual se discutia os 30 anos da Constituição e o patrimônio cultural, que é a minha área. E uma das palestras foi dada por uma procuradora federal, no qual, durante um momento que ela cita a ditadura militar, ela recua e diz assim: ditadura não. Conforme o presidente da nossa Suprema nossa Suprema Corte disse, movimento ou revolução. E no momento das perguntas, eu pedi a palavra, que a muito custo me foi cedida, né? As autoridades presentes se utilizaram de suas autoridades para furar a fila das perguntas, ainda que sob meu protesto. E, ao comentar, o evento foi encerrado. E eu solicitei à procuradora federal que não usasse eufemismos, porque muita gente morreu e foi torturada no Brasil para que hoje a gente chegasse a esse eufemismo, né? Muito embora já exista um vasto trabalho acadêmico e documental e memorial sobre isso, que não podia vir do Ministério Público Federal aspas como essas e eufemismos como esse.
Então, eu queria sua opinião sobre essa demonstração pública, né, tanto de um membro do Ministério Público Federal quanto do vice-presidente eleito, de um revisionismo da ditadura militar. As perguntas, elas são... Bom, eu não tenho muito a dizer, na verdade, porque isso pode ser frustrante. Porque são questões ainda quentes, então não há resposta, não há caminho, não há solução fácil. Se tivesse, enfim, eu seria tornado líder das forças progressistas que guiaria os povos para mobilizar uma ampla resistência. E eu não sei se é o caso, e eu tampouco tenho sequer vocação para isso. Me parece que, falando um pouquinho sobre a sua pergunta, Cristiano, esse é um fenômeno, claro, de escala global, que envolve um desprezo pela autoridade dos especialistas e, claro, envolve interpretações que esses especialistas produzem sobre processos mais ou menos traumáticos, enfim, no país, vide o caso da ditadura. Penso que um caso como esse que eu trabalhei aqui, ele aponta, por um lado, uma longa história de situações onde a cultura, o conhecimento e os livros, em especial, foram alvo de perseguições. Então, talvez isso ajude a aplacar certa ansiedade que o nosso tempo presente traz para a gente, porque nós somos inundados por fatos e consideramos que todos esses fatos são muito inéditos, enfim, mas eles entram numa história, eles fazem parte de uma história. E talvez isso poderia nos ajudar a nos posicionar de alguma forma. Por outro lado, também aqui se aponta que, e aí eu simbolizei com os fragmentos voando em torno do museu, que há brechas, há coisas que escapam. E essas coisas que escapam, muitas vezes, geram novos agenciamentos, novas relações. E penso que esse tem que ser um caminho, enfim, mesmo diante de uma situação difícil, há que se buscar essas brechas. Não sei se é o caso de se fazer digressões sobre onde erramos, enfim, por que tudo isso aconteceu, etc. Essas revisões onde muitas vezes caímos em lutas intestinas, enfim. E tampouco eu sou cientista político. Mas penso eu que esse caso ele aponta um pouco para isso. Em primeiro lugar, uma certa historicidade dessa experiência de perseguição e como que, mesmo em situações como essa, livros impressos circularam por vias mais sinuosas. E, bom, isso me parece até um convite para que sigamos. Até porque, bom, aí, no caso da sua pergunta, você teria que cruzar, eu acho, também um debate em torno de história intelectual, dos termos que vão ganhando força e como que esses termos repercutem, etc. Então, por mais que se queira eliminar uma expressão como ditadura militar, acho que é um processo ainda que vai ter muitos entreveros aí, porque, bom, ele está muito consolidado na academia. Inclusive, acho que a preocupação também vai ser em relação a denominar 2016 como golpe. Acho que essa é uma expressão que ainda está muito mais frágil. Então, enfim, é muito difícil dizer como enfrentar essas coisas no futuro. O que eu acho que uma obra como essa, Fantomas, aponta é que esses bibliocídios, eles muitas vezes não são por acaso, eles fazem parte de projetos, e que pensar sobre eles, refletir sobre eles, também é um pouco refletir sobre os dilemas do nosso tempo. Agora, como agir? Enfim, livro vermelho de pensamentos do Ivan, não tem. Isso não tem. Mas, bom, penso que é um pouco o papel da história. Partindo dessas questões quentes do presente, lançar luz sobre fenômenos passados e aí fazer um jogo de passado e presente aí. O Cortázar, ele tinha companheiros, camaradas
na inteligência americana, nessa empreitada de pensar com imagens. Pensar por imagens, né? Então, cultura em chamas, inteligência em chamas. A imagem é também fruto de abstração, como sabemos, assim como o conceito e a lei. Mas ela tem uma desvantagem, que ela é pura velocidade, ela não permite reflexão. A não ser depois, você vai ter que botar o conceito para mexer com isso. E aí não é mais pensamento por imagem. Eu queria saber de ti se, nessas tuas pesquisas sobre HQ, você tem encontrado quadrinistas, coloristas, roteiristas, que teorizam sobre pensamento por imagem, e se sim, o que de mais interessante você achou e que você podia nos ensinar, além de tudo que você já nos ensinou hoje. Um elemento que eu acho especialmente interessante nesta obra, em especial do Cortázar, é justamente essa relação com a imagem. E com a imagem tomada desde a sua materialidade. Então, ela, por exemplo, essa obra Fantomas contra os vampiros multinacionais, ela é de dificílima tradução, tanto que ela nunca foi traduzida para o português. Ela foi publicada, então, num formato muito perene. E esse é um jogo muito interessante, porque o formato da revista ele é perene. Ele é feito com papel de celulose, então aquele papel jornal que passam alguns anos, aí, 10, 15, 20 anos, começa, se você não cuida, a se deteriorar. É um papel de jornal muito simplório. Vai se desgastando. Então, ele tem uma dimensão efêmera ali na obra, de efemeridade do material. Só que, por outro lado, você vê que tem todo um esforço intelectual de juntar imagens variadas. Enfim, a obra, eu até falei pouco dela, mas tem uma dimensão da série, porque o quadrinho ele é imagens em série, então ele brinca com a serialidade. Esse é um elemento muito interessante. Há, por exemplo, uma edição digitalizada dessa obra, que é horrível do ponto de vista material. Enfim, porque a gente acha que o digital não é material, mas o digital ele é material. E ela é péssima de ler, tem um monte de problemas, enfim. Eu tenho uma edição argentina em formato livro, também perde muito. E eu acho que esse foco no material, enfim, além de enriquecer uma certa cultura bibliográfica nossa, também lança luz para esse debate em torno da importância de você conservar as coisas, de você ter acervos e de você não deixá-los à mercê do fogo ou à mercê do descaso, porque nem tudo se resolve com a digitalização. Algumas pessoas me perguntaram, quando do incêndio, bom, mas não teria sido, tudo não teria se resolvido se tudo não fosse simplesmente digitalizado? Mas não é assim. Por mais que iniciativas de digitalização sejam importantes, vide a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é ótima e fundamental, mas nem tudo se explica pela digitalização. E muitas vezes nós temos uma ânsia por queimar coisas. Mas para nós, sobretudo, então, é um grande problema isso. Bom, isso, por sua vez, está em consonância com um esforço de teorização que eu tenho feito, focando nessa dimensão material. Porque há teóricos dos quadrinhos, das HQs, enfim, na Argentina, enfim, na América Latina, no Chile, no Brasil. Mas há um esforço muito grande com a linguagem. Há uma discussão da linguagem, uma discussão estética, praticamente. E eu acabo indo por outros meios. Um autor, por exemplo, que é muito interessante, é um chamado Nick Suzanes, traduzido recentemente,
que ele escreveu uma tese de doutorado toda em formato de quadrinhos. Então, pensando uma epistemologia da imagem. Então, não é um trabalho, às vezes, de análise de um estudo de caso ou de um objeto específico, mas sim de epistemologia. Então, como que a visualidade, enfim, em diálogo direto com todo aquele universo de cultura visual, Mitchell, Jay, etc., como que a visualidade das HQs responde a uma outra epistemologia, que seria uma epistemologia distinta da escrita, linear, enfim, que está associada ao modelo de conhecimento ocidental, etc., etc., etc. Talvez essa seja uma das teorizações mais arrojadas, em termos de uma epistemologia da imagem no universo das HQs. Mais alguma questão, algum comentário? Não? Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente ao professor Ivan pela sua fala agora. Gostaria de agradecer também mais uma vez ao professor Horácio pela abertura do nosso colóquio, e gostaria de convidar vocês para amanhã, a partir das 14h, nós teremos mais 2 conferências aqui, dando continuidade ao nosso colóquio. Nós teremos a mediação do professor Youssef e teremos a fala da professora Glória Elias e da professora Luciana. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de contar com a presença de vocês amanhã, a partir das 14h. Obrigado. Boa tarde.